Encontramos-nos no interior daquele que é um dos principais ícones da cidade do Porto, a Livraria Lelo, uma das mais belas livrarias do mundo, visitada anualmente por cerca de 1.200.000 pessoas. Uma verdadeira catedral dos livros e da literatura, ao qual não falta um vitral, um belíssimo vitral como as catedrais góticas nos lançam a luz do saber, a luz dos livros. E por isso não admira que também aqui encontremos representados na decoração alguns dos mais famosos nomes da literatura portuguesa. Caso, por exemplo, de Eça de Queiroz, aquele que é considerado um dos nomes maiores da literatura portuguesa, juntamente com o brasileiro Machado de Assis, considerados os mais importantes romancistas em língua portuguesa do século XIX. Essa de Queiroz, que fica associado a nomes incontornáveis como a Ilustre Casa de Ramires, o Primo Basílio, a Relíquia, o Crime Padre Amaro, os Maias, a Tragédia da Rua das Flores e tantos outros notáveis romances, marcados por essa corrente literária do realismo, de que Eça de Queiroz é um expoente máximo. Mas não é por acaso que encontramos Eça de Queiroz representada aqui no interior da Lelo. É porque ele tem uma forte ligação à cidade do Porto. Uma relação que começa muito antes da sua relação também aqui com a Livraria Lelo, ou pelo menos com a casa que antecede a Lelo, a Chadron. Mas sim, é uma história que começa antes. Sim, a história da relação de Eça de Queiroz com o Porto começa muito antes, em 1855, aqui, na Irmandade da Lapa. Eça tem então 9 anos, a caminho dos 10, mas para percebermos a sua presença aqui, na Irmandade, mais do que na Irmandade, no Real Colégio da Irmandade da Lapa, temos que recuar mesmo ao momento de nascimento de Eça, a 25 de novembro de 1845, na Póvoa de Varzim. Ele é filho de um destacado homem das leis, um jurista, que se há de vir a celebrizar como um grande juiz. Por exemplo, será ele o responsável pelo mediático e famoso caso de Camilo Castelo Branco, acusado de adultério, o que leva à prisão aqui na cadeia de relação do Porto. Mas regressemos então a esse ano de 1845 na Póvoa. Eça é filho desse homem de direito, é o pai, e a mãe é incógnita. E esta é uma circunstância que seguramente pesou de um modo consciente, muitas outras vezes de um modo inconsciente, em Eça e na sua própria produção literária. Filho de mãe incógnita. Em boa verdade, tudo parece apontar para que a sua mãe, que o irá reconhecer como tal muitos anos depois, é, afinal, a futura esposa do pai. Mas Eça era fruto de um amor anterior ao casamento. E por isso, durante os primeiros 5 anos, quem trata da sua educação é uma criada. Posteriormente, Eça vai viver com os avós paternos, em Aveiro. E não é por acaso, uma vez mais, que a figura do avô é algo de muito corrente e marcante na própria produção literária de Eça. Veja-se, em tantos outros casos, por exemplo, o papel importante que tem o avô de Jacinto em A Cidade e as Serras. Mas também o avô acabará por falecer, Eça ainda vive durante algum tempo com a avó e, então, em 1855, vem como aluno interno para o Real Colégio da Irmandade da Lapa. Era uma instituição de referência no ensino na região. E é aqui
que essa irá fazer os seus estudos secundários neste estabelecimento que era dirigido por um conceituado professor, Joaquim da Costa Ramalho, pai de Ramalho Ortigão. A diferença de idades entre essa e Ramalho Ortigão não é grande, mas o suficiente, apesar de tudo, para que tenha sido Ramalho Ortigão, já no final dos estudos do secundário de essa, o seu professor de francês. Mas mais do que um professor, um amigo. Uma amizade que se estenderia até ao final da vida de essa. Mas aqui, no Colégio da Lapa, essa irá fazer outros amigos que manterá para toda a vida. A escassas centenas de metros do Santuário da Lapa e do seu antigo colégio, desenvolve-se nos nossos dias, e há já muito tempo, a Praça da República. É, no entanto, uma designação que veio substituir uma ou outra que ainda hoje está muito arraigada na memória dos portuenses. Este foi durante muito tempo o Campo de Santo Ovídio, e por aí ainda existem alguns estabelecimentos que perpetuam este antigo topónimo. E Campo de Santo Ovídio, porquê? Porque a praça confinava com uma extensa quinta que subia desde a Rua de Sedufeita aqui até este local alto, também designado como a Boa Vista. Sim, a famosa artéria do Porto, a rua e depois a Avenida da Boa Vista, começava exatamente aqui, neste lugar alto, onde se tinha uma boa vista. Bom, mas essa quinta, a Quinta de Santo Ovídio, pertencia a uma das mais endinheiradas e poderosas famílias do Porto, a família dos Condes de Rezende, os Castro Pamplona. E dois dos filhos do Conde de Rezende, Luís e Manuel de Castro Pamplona, frequentavam o Colégio da Lapa, exatamente na altura em que essa está aqui a concluir os seus estudos secundários. Luís e Manuel, que se tornarão também eles grandes amigos de essa. Mesmo quando este, depois concluídos os estudos secundários, segue para Coimbra, onde se irá formar em Direito. O que de resto leva a que essa repetidamente venha ao Porto visitar os seus amigos aqui na Quinta de Santo Ovídio. Mas não é só no Porto que o escritor se encontra com os seus amigos. Por exemplo, em 1869, essa vai viajar com Luís Pamplona até ao Egito para assistirem à inauguração do Canal do Suez. Uma viagem que será marcante na vida, nas recordações e na própria produção de essa de Queiroz. Mas, voltando aqui, porquê esta curiosa designação? Porquê esta referência a Santo Ovídio para dar o nome à quinta? Para percebermos isso, melhor é irmos aqui mesmo ao lado, à Rua de Álvares Cabral. A designação de Santo Ovídio para a propriedade dos Condes de Rezende resultava da circunstância do palacete ter anexo uma capela dedicada a esse santo, a capela de Santo Ovídio, que será importante, como vos explicarei, também na história pessoal de essa de Queiroz. Bom, a quinta era de facto um belíssimo espaço, com não só campos agrícolas, jardins, pequenas matas, e os Condes de Rezende, no século XIX, até por vezes, nomeadamente ao fim de semana, abriam os portões para que os portuenses pudessem vir até aqui e nos terrenos da quinta fazer as suas merendas e passear. Mas na quinta erguia-se imponente o palacete dos Castro Pamplona, dos Condes de Rezende, um belíssimo edifício que alguns investigadores admitem a possibilidade de, dada, conhecemos através do desenho
as suas belíssimas características arquitetónicas, poder ter sido, eventualmente, concebido por Nicolau Nazoni. Dificilmente algum dia conseguiremos saber se essa possibilidade é de facto credível. Mas, certo, que era um belo palacete. E, curiosamente, quando no final do século XIX a Câmara Municipal do Porto expropriou a quinta para que a urbanização da cidade para aqui avançasse, os Pamplona colocaram como uma das condições que o seu palacete fosse destruído. Sim, se não poderia ser para eles, não poderia ser para mais ninguém. O palacete que se erguia sensivelmente aqui, a meio dessa rua que é então aberta na propriedade que hoje conhecemos como a Rua de Álvares Cabral. A casa que era muito frequentada por Eça de Queiroz, a casa dos seus amigos Manuel e Luís, e onde andava já para essa altura, muito pequenina, a irmã também de Manuel e Luís. Uma figura feminina que, como também iremos perceber, foi importante na vida do escritor. O escritor que se vai fazendo em Coimbra, aí começa a colaborar nos jornais. Terminados os seus estudos universitários, desloca-se para Lisboa, onde, pela primeira vez e de um modo muito pontual, vive com os pais e com os irmãos, envereda depois por uma carreira na administração pública, será administrador do Conselho de Leiria, onde irá inspirar-se para escrever um dos seus mais famosos e polémicos romances, O Crime do Padre Amaro, e para lá da sua regular, profícua colaboração nos jornais, de facto vai também começando a notabilizar-se como um escritor e um romancista. E continua a encontrar-se com os seus amigos. Não só aqui na Quinta de Santo Vídeo, mas também no Solar dos Condes de Rezende, em Canelas, em Vila Nova de Gaia, ou então na casa que eles possuíam na praia, na Granja, onde se vai também afeiçoando cada vez mais à jovem irmã dos seus amigos. Aliás, acabará mesmo por casar com ela. E o casamento vai ter lugar aqui, na Capela de Santo Vídeo. E sim, foi na Capela de Santo Vídeo que, a 10 de fevereiro de 1886, Eça de Queiroz casa com Emília de Castro, Pamplona. Ele tem 40 anos, ela 28. Nos meses anteriores, Eça instala-se na cidade do Porto, num hotel. Não neste, grande hotel do Porto, mas sim num outro hotel que ele frequentava muitas vezes na cidade, que era o Grande Hotel Paris, na Rua da Fábrica. E é dali que sabemos que troca uma série de correspondência de bilhetinhos que são cruzados entre a Rua da Fábrica e Santo Ovídio. Num desses bilhetes, Eça escreve a Emília que: minha querida Emília, o dia está medonho e vós deveis talvez utilizado acabando de curar o vosso rumo. No meu quarto há ribeirinhos de água correndo bucolicamente e regando as flores do tapete. With love and love again, yours, José. Mas não fica sem resposta. Pouco tempo depois, recebe no Hotel Paris um bilhete que diz: querido José, quando se cansar da paisagem bucólica do seu quarto, venha para a sala do fogão.
O curioso é também percebemos que no dia 25 de novembro, o dia de aniversário de Essa, ele recebe um bilhete de Emília, ao qual responde dizendo: Minha adorada Emília, o encantador bilhete não me veio acordar, mas veio-me fazer achar o dia mais bonito e a situação de fazer anos deliciosa. Merci de tout cœur, ma douce chérie, e pour les parabéns, e pour le reste, teu fiel José. Mas não foi só no Hotel Paris que essa ficava quando vinha ao Porto. Também aqui, o Grande Hotel do Porto é um espaço que o escritor irá utilizar, especialmente nos últimos anos da sua vida, quando se deslocava à cidade. Daqui sabemos da correspondência que trocou com vários amigos, incluindo Ramalho Ortigão. E a esse propósito, vamos de novo até à Livraria Léo. E voltamos à Livraria Lelo para evocar uma outra conhecida carta de Eça de Queiroz, escrita do Grande Hotel do Porto. Uma carta ao seu grande amigo Ramalho Ortigão, e na qual ele faz referências ao seu romance maior, Os Maias, e à sua publicação no Brasil. E nessa carta, com várias referências ao seu editor, Chadron. É verdade que a Livraria Léo, tal qual a conhecemos hoje, é um edifício de 1906, mas a livraria tem antecedentes, nomeadamente uma livraria anterior, que era também uma casa editora, que era a Livraria Chadron. Ora, e Chadron é exatamente o editor de Eça de Queiroz. E por isso, também por isso, esta forte ligação do escritor à cidade do Porto. O casamento de Eça, tardio para a época, o escritor vai se casar já com 40 anos, encontra-o num momento já consolidado da sua carreira profissional. Eça de Queiroz havia enverdado por uma carreira diplomática, tinha sido cônsul em Havana, depois é colocado em Inglaterra, onde será cônsul em mais do que uma cidade, e posteriormente em Paris. Mas a sua ausência de Portugal não faz esmorecer o espírito crítico, sempre acutilante do escritor, que não nos podemos esquecer, numa época em que era mais jovem, na década de 70, tinha feito parte daquele conjunto de intelectuais portugueses que tinham promovido as famosas conferências do Casino, muito críticas em relação à forma como o país se vinha ou não desenvolvendo. Os anos foram passando, esse grupo foi perdendo muitas das esperanças na modernização de Portugal e, de resto, nas suas viagens de regresso ao país, Essa encontrava-se muitas vezes com esses amigos, particularmente aqui, na cidade do Porto, o chamado Grupo dos Cinco, que reuniam muitas vezes nesta casa, a Casa da Pedra, que pertencia a Oliveira Martins. Mas os cinco eram, além de Oliveira Martins e de Essa, eram também o grande amigo do escritor Ramalho Ortigão, Antero Quental, que chegou a viver também aqui muito próximo na rua de Sulfeita, e Guerra Junqueiro. Aqui, na casa de Oliveira Martins, em Águas Férreas, matavam saudades, continuavam a discutir e a analisar a situação cultural e política do país, e daqui também partiam muitas vezes para alguns passeios pelo Porto. Por exemplo, pelos jardins do Palácio de Cristal. É, aliás, famosa uma fotografia desse grupo dos cinco no restaurante do Palácio de Cristal.
1875 entrava em funcionamento a linha ferroviária do Porto à Póvoa e tinha início aqui na rotunda da Boa Vista. Uma rotunda que, em boa verdade, é aberta por essa altura exatamente para servir aquela que pomposamente será designada como a Estação Ferroviária do Porto. Porque, em boa verdade, nessa altura ainda não tínhamos a Estação de São Bento e a Estação de Campanhã entraria em funcionamento pouco tempo depois. A Estação de Comboio do Porto à Póvoa, uma linha que será prolongada em 1881 até Famalicão e terá servido seguramente de tema de conversa no grupo dos cinco, até porque Oliveira Martins era o responsável, o diretor das obras da construção dessa linha. Também não nos podemos esquecer que o comboio é, nessa época, um símbolo do progresso. E, sintomaticamente, é o comboio que tem um papel de destaque naquele que foi o último romance de Eça de Queiroz, A Cidade e as Serras. Boa verdade, um romance que é já publicado póstumamente, já depois da morte de Eça de Queiroz em 1900. Mas é um romance onde Eça, de algum modo, parece se reencontrar com o país. Depois de tantos escritos, de tantas reflexões de Eça de Queiroz e dos seus amigos, agora designados como os vencidos da vida, desiludidos com a forma como o país havia desenvolvido, a verdade é que no final da vida, Eça parece querer fazer uma síntese entre esse aspecto mais tradicionalista do país, mas também com os desejados ventos de mudança. A cidade e as serras. Esta tentativa de fusão entre este mundo mais rural e tradicional de Portugal com a modernidade. A modernidade que nesse romance está associada à cidade de Paris. Essa mesma cidade onde Eça passa os seus últimos anos e acabará por falecer em 1900. Aliás, se calhar para surpresa de muitos, na sequência da famosa Avenida dos Campos Elíseos, depois de passarmos em Paris sob o Arco do Triunfo, prolonga-se a Avenida dos Campos Elíseos através da Avenida Charles de Gaulle, em direção ao Arco de la Défense. E mesmo a meio dessa avenida estruturante e tão simbólica de Paris, encontramos um monumento a um escritor. Nada mais, nada menos do que a Eça de Queiroz. Sim, uma ligação também de Eça a Paris, como outras, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.